Olá, eu sou Alexandre Gigante, eu sou ator e nesta videoaula nós vamos discutir um pouco sobre o ator criador e os processos que vão de Stanislavski até Grotowski e viewpoints. Antes de começar, eu gostaria de me apresentar, alguns de vocês talvez não me conheçam. Eu sou Alexandre Gigante, nasci na cidade de Araraquara, no interior do estado de São Paulo, no ano de 1970. Eu tenho 52 anos e trabalho com teatro há pelo menos 46 anos. A minha estreia foi com 6 anos de idade. Este foi o meu primeiro espetáculo e quando eu pisei em cena e tive o contato com o público, eu tive uma espécie de revelação. O quanto o trabalho do ator é importante e o quanto nós podemos tocar a alma do público, podemos despertar sua sensibilidade e fazer com que o público se emocione e tenha um olhar diferente para diversas situações da vida. Com 6 anos, eu tive essa experiência e desde então nunca parei de estudar teatro. Aos 13 anos, eu tive a oportunidade de participar de um curso de formação de ator promovido pela Secretaria Municipal de Cultura aqui de Araraquara e pela Casa da Cultura de Araraquara. E meu primeiro mestre do teatro, que foi o Antônio Cesário Brás, me ensinou muito sobre técnica teatral, sobre como o ator se colocar em cena, se posicionar, como deve ser a projeção da voz, a dicção. Aqui no interior, né, a gente tem muito hábito de falar arrastado. Então, eu me lembro que para mim era muito difícil, eu sofria muito porque eu tinha um R bem arrastado, sabe? E porta, morta, horta, não saía porta, horta, morta. Então eu estava ali numa luta com 13 anos por uma técnica vocal. E também aprendi muito sobre como o corpo em cena é importante. Você estar relaxado, você trazer somente as tensões do seu papel, do seu personagem. Mas mais do que tudo isso, o Brás, ele me ensinou que um ator precisa alimentar a sua própria alma, precisa ir ver exposições de artes plásticas, precisa estudar música, precisa ter um conhecimento de dança para poder ter ferramentas que auxiliem no trabalho de interpretar um personagem. Isso foi muito importante no início da minha carreira e me fez começar a cada vez mais querer conhecer métodos de teatro, e a partir daí eu fui me preparando e fui cursar a Faculdade de Artes Cênicas da Unicamp. E quando eu cheguei na Faculdade de Artes Cênicas, eu cheguei já com uma pergunta. O ator, ele é uma ferramenta na mão do diretor? O trabalho criativo do ator está em apenas dar vida e tornar real aquele personagem, ou tem algo mais? O que é um ator criador? A gente vê diversos espetáculos onde o ator é também o diretor e o autor. Eu tive a oportunidade de, com 14 anos, assistir a Denise Stoklos interpretando Mary Stuart. Um espetáculo lindíssimo, emocionante, divertido. Havia uma cena maravilhosa onde ela fazia o teatro inteiro rir com ela. Agora, o que mais me marcou é que era um espetáculo onde não existia figurino, não existia cenário, era uma atriz em cena usando uma malha cinza, dessas de ginástica, sobre seu corpo, e com o gestual e com a técnica vocal e a sua sensibilidade, ela fazia com que a gente conseguisse imaginar uma rainha com todos os seus aparatos, seus vestidos, no seu ambiente de castelo ou depois no seu ambiente de prisão. Ou seja, ela conseguia
nos transportar para um outro lugar. Não existia cenário, não existia figurino, não tinha nada para nos iludir ali. Indo no essencial, a Denise Stocks trabalha muito o teatro essencial, né? Então, indo ao essencial da personagem, da emoção. Eu fiquei muito marcado por esse espetáculo e quando eu entrei na Unicamp, a minha maior busca era sobre as possibilidades de um ator ser criador em cena. Usar seu corpo, usar a sua técnica vocal para criar no espectador uma emoção. E para despertar nesse espectador uma consciência. Logo no segundo ano, eu tive contato com uma metodologia que me marcou muito, que foi o trabalho do ator e diretor Konstantin Stanislavski. Stanislavski tem um trabalho maravilhoso sobre a construção do personagem, que funciona muito para o teatro realista ou naturalista. E o método de Stanislavski é estudado por todos os atores do mundo em algum momento de sua vida. Não conheci até hoje nenhum ator que não conhecesse o método de Stanislavski ou que não tivesse experimentado alguma de suas técnicas para a construção de um papel. O que ficou muito forte para mim do trabalho de Stanislavski foi uma frase dele que é: ame a arte em você e não você na arte. Eu traduzo essa expressão da seguinte maneira, tá? O artista, ele tem que estar onde o povo está, ou seja, ele é artista em qualquer lugar do mundo. No meio da floresta amazônica, diante de uma tribo de indígenas, no meio do Mato Grosso do Brasil, diante de uma tribo de fazendeiros, em São Paulo, diante de uma tribo de pessoas extremamente urbanas, o ator sempre será um xamã, aquele que faz a ligação entre o que é terreno e o que há de espiritual, de mais sensível no homem. A arte, ela tem esse grande poder de revelar quem somos, de revelar nossos sonhos, nossos desejos. Sigmund Freud trouxe uma grande contribuição para o campo da arte ao trazer, com sua teoria da psicanálise, a descoberta do inconsciente e as forças inconscientes que atuam sobre nós. Todo ator que tem mais cedo ou mais tarde em sua carreira o contato com a psicanálise, com a teoria da psicanálise, com certeza conseguirá construir um personagem muito mais complexo, um personagem com vontades e contra-vontades, que o mestre Konstantin Stanislavski explica muito bem, um personagem que vá ao limite da emoção. E aí eu me lembro de alguns grandes atores que sempre falavam, né, que a diferença entre o artista e o louco é que o artista, ele vive de verdade a emoção daquela cena. Por exemplo, interpretando Otelo, quando ele vai matar Desdémona, o ator, ele realmente sente o desejo de matar, ele está com a energia e com a verdade cênica e com a intenção de matar. Mas ele não mata, é teatro. Ele consegue transmitir ao espectador, porque é o espectador quem deve aprender com aquela história e vivenciar aquela emoção, mas a emoção existe de verdade. Ela não é falsa. Ela está ali presente, mas o ator tem o domínio técnico para saber o momento de parar. Um dos grandes pontos de reflexão sobre a arte do ator é o paradoxo de Diderot. O paradoxo de Diderot, ele diz que
tanto o excesso quanto a falta de uma emoção são prejudiciais ao trabalho do ator. Então, aquele ator que não tem emoção em cena, que não consegue ter fé cênica e colocar à disposição do seu personagem uma emoção verdadeira, você assiste o espetáculo, mas você não se envolve tanto, você não se comove, e você fala, esse ator aí não chegou a me emocionar, não chegou a me tocar. Mas também atores que têm muita emoção, que passam do limite, também muitas vezes não conseguem atingir a plateia. Não conseguem emocionar, porque fica falso. Fica o termo que em inglês é chamado de overacting. Você passou do limite, você está forçando uma emoção. Então, o paradoxo de Diderot, ele traz para o ator uma consciência de que é preciso buscarmos o controle da emoção. Aquele ponto fino, suave, que vai realmente conectar a história do personagem e a emoção que ele está vivendo com o espectador. A ponto de levar o espectador ao riso, ou de levar esse espectador a uma introspecção muito grande, ou até mesmo ao choro. Eu tive a possibilidade na minha carreira de participar de um espetáculo que era extremamente realista. Ele acontecia dentro de uma casa, um texto lindíssimo de uma das maiores autoras brasileiras, e nesse espetáculo, O Grande Amor de Nossas Vidas, nós encenávamos dentro de uma casa. E ele era um espetáculo 100% realista. Então o público andava pela casa e nós, atores, encenávamos como se o público não estivesse ali, o público era invisível para nós. Logo na primeira cena, nós tínhamos que jantar e realmente a gente comia todas as sessões, arroz, feijão, bife, salada. Não tinha cebola, porque nos anos 70 a cebola era um item muito caro e a família é uma família de classe média baixa. É um espetáculo sobre a ditadura no Brasil, um espetáculo emocionante. E a gente teve a felicidade de ser dirigido pelo Paulo Simões, que é um ator formado na Unicamp, e que foi de uma delicadeza e uma sutileza na condução do espetáculo que era muito comum a gente chegar ao final do espetáculo com as pessoas muito emocionadas chorando. O meu personagem nesse espetáculo, ele era, entre aspas, um vilão. O irmão que ama a família, que quer proteger as irmãs, mas que já está tomando o lugar do pai dentro daquela casa, uma casa muito patriarcal, e por não ter uma educação e uma sensibilidade desenvolvida, ele era extremamente agressivo e violento. E aí eu tive uma das experiências mais marcantes da minha carreira. Em um determinado espetáculo, o meu personagem conseguiu tocar tão profundamente um espectador que quando na cena final apagou a luz, o espectador agarrou o meu braço e disse: eu vou te matar, eu te odeio, eu quero acabar com você, o que você fez para sua irmã aqui não pode. Eu, no momento em que aconteceu isso, eu congelei e rapidamente saí de cena. E cheguei na coxia desesperado, dizendo: colegas, eu não vou voltar para o agradecimento porque alguém surtou na plateia, alguém se emocionou tanto que disse que quer me matar. E aí os meus colegas atores mais experientes, tá, me convenceram a voltar, mas eu voltei entre o pai e a mãe um passo atrás, meio que eles de escudo me protegendo. E aquela pessoa que tinha soltado sua emoção, ela soltou no escuro, quando apagava a cena,
quando apagavam-se todas as luzes da casa. Então eu voltei, eu olhava, eu não conseguia saber quem era que tinha falado aquilo para mim. Mas foi extremamente revelador, né? O quanto um personagem pode tocar uma pessoa e o quanto ela pode viver aquela emoção que nós atores estamos ali apresentando. Até esse momento, para mim, o trabalho do ator criador era esse: dar vida a um personagem, dar credibilidade, ter fé cênica e entrar, mergulhar na alma desse personagem para trazer na interpretação o que realmente importa. Enquanto eu estava em cartaz com esse espetáculo, eu tive a possibilidade na Unicamp de começar a estudar com um outro grande mestre, que foi o Luiz Otávio Burnier, um grande artista e um grande mestre, um grande professor de artes. E com o trabalho com Luiz Otávio Burnier, eu tive o contato com o trabalho de um outro grande diretor teatral chamado Grotowski. E Grotowski encaixou dentro da minha busca teatral exatamente naquele ponto em que a dúvida tinha surgido assistindo o espetáculo da Denise Stoklos. Lembra que eu comentei? Um espetáculo que não tinha cenário, não tinha figurino, apenas uma iluminação, e uma iluminação muito criativa, uma iluminação que não é iluminação de show, era uma iluminação teatral mesmo, sabe? Com pequenos focos, com uma luz de ribalta. E tinha ficado lá para mim marcado o quanto um ator pode criar e o quanto esse ator pode levar a plateia para lugares diferentes sem precisar de subterfúgios ou de enfeites ou de artefatos. Desde lá já tinha nascido esse desejo. Eu quero ser um ator que eu não preciso de muito figurino para me transformar, eu não preciso de uma fantasia, eu não preciso mudar extremamente a minha voz para que eu consiga tocar a plateia. Mas sim, eu preciso ter a capacidade de um poeta que organiza sentimentos em rimas e escolhe palavras como quem seleciona flores para dar de presente à pessoa que ama. Eu gostaria de ser um ator que pudesse contribuir para tirar as pessoas da loucura do mundo contemporâneo e levá-las para um outro universo, como eu fui transportado pela Denise Stoklos. E quando eu tive contato com a técnica de Grotowski, a primeira coisa que foi dito foi: para Grotowski, o cenário, o figurino e a iluminação não são importantes. O que importa é o trabalho do ator e a relação com a plateia. Aquilo se tornou a verdade maior no meu trabalho e na minha trajetória. Hoje, por mais que um espetáculo tenha um acabamento visual deslumbrante, se ele não tem o ator, e se não tem esse ator com verdade e com capacidade de tocar a plateia, de emocioná-la, a arte do teatro ficou minimizada. Teatro não é apenas entretenimento. Ele é, sim, a capacidade de, através da diversão e do entretenimento, você tocar as pessoas. O ator é extremamente importante para a sociedade, porque ele pode, com o seu trabalho, educar, sensibilizar, emocionar, fazer com que as pessoas descubram muito sobre elas mesmas, ou que ela tenha uma experiência sobre a vida de outra pessoa e o entendimento sobre como funciona a mente e o inconsciente de outra pessoa através do trabalho daquele ator. Então, o ator que se pavoneia, o ator que
ele é mais importante do que a personagem, ele é o artista, ele que tem que ser visto, ele está deixando de lado algo que é essencial da nossa arte, que é a capacidade de se transformar, de tirar tudo que é seu e deixar aparecer tudo que é da personagem. E com isso, conseguir emocionar a plateia. Com o trabalho de Grotowski, eu tive a possibilidade de aprimorar muito as técnicas corporais e aí aprender a utilizar pontos de energia e de oposição de forças dentro do meu trabalho, que é a técnica de preparação do teatro psicofísico. Então o objetivo é você ter um corpo totalmente disponível, mas também você ter um psicológico, um trabalho mental disponível para o personagem. E a partir dessa preparação do ator, eu não vou aqui, amigos, fazer uma explicação do método psicofísico, nem do treinamento psicofísico do ator. Tá? Para isso, seriam necessárias várias aulas. O objetivo aqui hoje é dizer o que o trabalho criativo do ator, tá, necessita. E o que eu aprendi nessa trajetória de Stanislavski até Grotowski e viewpoints. Viewpoints é uma técnica onde o artista vai se colocar à disposição dos seus colegas e do diretor para trazer novas formas de criação focadas em pontos com diferentes pontos focais. Tá? Você pode pesquisar, na internet tem muito material sobre viewpoints, temos grandes artistas no Brasil trabalhando com viewpoints, mas principalmente viewpoints para mim ficou marcado quando eu vi uma apresentação de teatro oriental. A gente passou por um momento de pandemia recentemente e essa videoaula está sendo criada durante o período do início de pós-pandemia. Hoje é o ano de 1923, o mês é fevereiro e o dia é 23. A gente conseguiu superar a pandemia, mas a gente teve muitos mortos. Aqui no Ocidente, nós tratamos a morte de uma maneira diferente do Oriente. E no Oriente, alguns atores que trabalham com viewpoints criaram espetáculos que duram de 5 a 7 horas sobre o processo de morte. E são espetáculos que não têm fala o tempo todo, mas que tocam profundamente as pessoas. Como que um ator vai construir uma cena se ele não tem um texto para se basear? Ele tem que construir um texto interior. Mas muitas vezes ele não precisa desse texto interior como Stanislavski propunha. Através do trabalho de Grotowski e depois do trabalho em viewpoints, você não precisa ter uma explicação somente racional, porque nós estamos agora trabalhando também com o inconsciente coletivo e trabalhando com o inconsciente da pessoa. E o objetivo é despertar a sensibilidade dessa pessoa. Então, dentro dessa trajetória, eu consegui entender que cada vez mais o meu trabalho como ator é criar cenas e criar situações verdadeiras para o meu personagem, objetivando me comunicar com a plateia. Pode ser num teatro realista, pode ser num teatro experimental, pode ser no teatro surreal, pode ser o teatro dos sentidos, pode ser o teatro essencial, mas a essência que permeia todos eles é a mesma. O ator tem que sempre trabalhar
a busca da verdade e buscar revelar de forma muito profunda o seu personagem, a verdade do seu personagem. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostaram, deixa seu like aqui embaixo. Compartilhe com os seus amigos. E quem quiser falar comigo, quem quiser aprofundar essa discussão, o meu Instagram é meu Instagram é @AlexandreGigante_. Alexandre Gigante todo junto, underline no final. Muito obrigado e bom trabalho a todos. Namastê.